meus queridos? Espero encontrá-los todos muito bem e animados para mais uma aula de ciências. Hoje falaremos sobre o capítulo 15, qual é a função dos ossos e das articulações. Então, no capítulo 14 falamos sobre o sistema muscular. E como nós falamos lá no caso, vimos que para a gente conseguir realizar os mais variados movimentos no nosso corpo, até mesmo segurar uma bolsa do mercado, correr, saltar, andar de bicicleta, nadar, nós precisamos o quê? Para mais essas formas mais variadas, nós precisamos de um conjunto, uma interação entre os ossos do nosso corpo, os nossos músculos, e aí entram os tendões que vão interligar esse músculo aos ossos e os ligamentos que vão interligar um osso ao outro. Muito bem. Mas para realizarmos melhor isso aí, vai envolver também as articulações. Que seriam essas? Vejam bem, os ossos do esqueleto, embora independentes, eles estão presos uns aos outros. E essas regiões onde eles se ligam, que são chamadas articulações ou juntas, que permite dobrar, flexionar, tenta fechar o dedinho. Então, cada juntinha dessa aí, é uma articulação. E na maioria dessas articulações, existe um líquido chamado líquido sinovial, que vai lubrificar. E aí eu vou falar na videoconferência o detalhe da mania que a gente tem de ficar estalando os dedos das mãos, dos pés. Me lembre isso da videoconferência, tá? Então, vamos lá. E aí o que acontece, gente? Veja bem, esse osso, no caso, eles não estão encostados, um osso não encosta no outro, tá? Porque isso causaria muita dor. E aí, como é que acontece isso? Bom, existem as cartilagens. Essas cartilagens funcionam tipo uma almofada, tipo uma almofada. Vai ter uma função de proteger essas articulações e as extremidades dos ossos, evitando o seu desgaste, e um osso encostar no outro, porque quando fala assim, osso é algo muito rígido, sim, mas ele é formado por células vivas, chamadas osteócitos, tá? Tanto que quando você quebra, fratura ou cria uma rachadura no osso, ele vai se calcificar, se regenerar. Então, ele falou assim, bom, e aí, gente? E esse esqueleto aí, normalmente, o esqueleto humano, tem quantos ossos? 206 ossos, olha que interessante. E aí, qual seria, então, essa função do esqueleto? É só ocasionar o movimento, juntamente com os músculos? Não. Veja bem, esse esqueleto com 206 ossos, ele tem justamente a tendência de sustentar o organismo, manter a forma ereta, sustentar esse organismo, também ocasiona, no caso também, a dar uma forma, a esse corpo. Então, e aí, obviamente, ele vai proteger os órgãos vitais. No caso do crânio, ele vai proteger quem? O encéfalo, E no caso, a caixa torácica vai proteger órgãos vitais, como o coração, pulmão e entre outros, Obviamente, ele funciona como uma base mecânica, que é justamente a realização dos movimentos. Agora, veja bem que interessante, hein? Além disso, ele vai armazenar sais minerais, como o fósforo e o cálcio. O cálcio, em especial, veja bem, é justamente o tipo de sais minerais que permite os músculos, que nós falamos lá no capítulo 14, vai permitir os músculos conseguirem ocasionar o quê? Uma contração. Ele contrai e relaxa, Agora, imagine o coração, por exemplo, se ele não conseguisse contrair. O coração tum-tum, tum-tum do coração. Porque ele contrai, relaxa. Contrai, ele recebe o sangue. Relaxa e libera o sangue. Imagina se o coração ele não fizer esse movimento de contração. Então, não ia morrer, não é verdade? Então, além disso, esses ossos que nós vamos falar sobre os ossos mais adiante, em especial cada um deles, ele vem falando que ele também vai produzir células sanguíneas, gordura. Então, é muito interessante esse esqueleto, hein? Não é só realizar movimentos, não. Vamos lá? Então, e aí o que acontece, De acordo com o tamanho, com a forma desses
ossos, eles vão ser classificados, tá? Nesse caso aqui, nós vamos falar em especial sobre os tipos de ossos longos. Vejam bem, eu coloquei alguns exemplos aqui, né, desses ossos longos, né? E aí, vejam bem, no caso, o que que acontece? Quando eu estou falando de ossos longos, além de eles serem longos, ele tem, observe que a tia Sheila colocou aqui, ó, embaixo, osso longo. Ele tem um corpo, tá? Esse corpo alongado é chamado de diáfise. E as suas extremidades na ponta de cada parte é chamada de epífise, tá? Então, e o interessante é que nessa diáfise, que é a parte mais longa do corpo, ele tem um canal medular. Que é isso? É justamente nesse canal medular que ele vai guardar sais minerais, como a tia Sheila falou lá atrás, que é o fósforo, o cálcio. É lá que ele vai também produzir a medula óssea vermelha, que é responsável pela produção de células sanguíneas, né? Como hemácias, então, ou glóbulos vermelhos, né? E também guardar a gordura, muito importante, né? Na medula óssea amarela. Então, e aí, quem seriam alguns exemplos, né, desses ossos alongados, desses ossos longos, né? Interessante que a gente observa, o que é considerado como longo? Porque o seu comprimento é maior que a largura, tá? E tem nas suas extremidades, sim, né? Como eu falei, nós temos o corpo, que é alongado, e aí muitas pessoas fazem confusão. No caso, eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? Como o fêmur, a tíbia e a fíbula, o húmero, e aí eu coloquei una e rádio, né? São os dos braços, das pernas. E aí eu coloquei assim, ué, professora, mas as falanges, ela não seria um osso curto? Não, porque a falange, o que que acontece? O seu comprimento, ele difere da sua largura, tá? Então, para ser considerado osso longo, o que que acontece? O seu comprimento tem que ser maior que a sua largura. E observe nas falanges. Quem são falanges, professora? São os dedos dos pés e das mãos, tá? Então, agora vamos falar sobre os ossos curtos. Ué, professora, tem a mão aqui, o pé, tem o desenho do pé? Calma aí. Quando nós falamos que são ossos curtos, tá? O que eu posso dizer para ser considerados curtos? Eles são parecidos, no caso, com cubos ou dados, né? Porque o seu comprimento e a sua largura são iguais. Aí sim entra os ossos das mãos e dos pés, tá? No caso, ó, metacarpo, ó, vejam bem aqui que eu acabei colocando apenas o desenho dos pés, né? Mas olha só, tarsos. Estão vendo aqui, ó, esses tarsos? Quem são esses, professora? São aqueles ossinhos, tá? Dos pés e nas mãos também, tá? Que são os carpos. E aí o que que acontece? Eles são arredondados, lembram cubos. Por isso são ossos curtos. Então, para me chamar de ossos curtos, vamos lá. O comprimento e a largura são iguais, tá? Por isso, eles lembram cubos, lembram dados, né? E aí nós temos exemplos, o taço localizado nos pés. Então, e aí vamos partir para o próximo. Ossos planos ou laminares. Muito bem. Quem seriam esses aí? Ossos planos ou laminares? São ossos finos, tá? Compostos por duas lâminas planas ou são achatados, tá? E aí o que que acontece? Nesse caso aí, são fininhos, tá? Porém, eles são resistentes, tá, gente? Detalhe aí. E aí o que que acontece? Eles são ótimos, um exemplo, os ossos do crânio, o externo. O que que é o externo, professora? É o osso aqui do peito, aqui, ó, da caixa, o principal da caixa torácica, tá? Então, é um ótimo exemplo aí, com os ossos do crânio também, tá? E aí, no caso, o externo, que une as costelas, né, como falando, a escápula, que forma a forma dos ombros, como está especificado aí, tá? Então, eles são bem planos, são achatados, lembram umas lâminas, por isso são chamados também de laminares, tá? Ó, o seu comprimento e largura são equivalentes, são parecidos. Agora sim, nós vamos falar justamente sobre os irregulares. E aí, como assim ossos irregulares? O que quer dizer isso, gente? Quando eu falo em ossos
irregulares, eu quero dizer que não seguem um padrão, né? Não tem um padrão específico, não tem uma forma específica, né? Então, o que que acontece? O seu formato não é definido. Podem ter diversos ângulos, diversas formas. Um ótimo exemplo são as vértebras, a mandíbula, o sacro, o cóccix, ossos temporais da cabeça, né? Agora, muito interessante também são, detalhe aqui, ó, como falamos, ossos irregulares, ótimo, maravilhoso lembrarmos, são justamente as vértebras. Olha o desenho dessa vértebra. Ela tem um formato diferente, cada vértebra tem um formato diferente, nenhuma delas, né? Conjunto de 33 vértebras são iguais. E aí, as vértebras formam o que? A coluna vertebral, certo? Então, quando falou em ossos irregulares, não tem uma forma definida, né? Pode ter vários formatos variados. Bom, aí agora entra no caso os ossos sesamoide. Que é isso? Veja bem, quando fala em osso sesamoide, normalmente a gente lembra de quê? De um osso flutuante, preso apenas por ligamentos. Lembrando que ligamentos são estruturas que ligam um osso ao outro. Aí, como um ótimo exemplo, eu tenho o osso da patela, ou rótula, antigamente chamava-se rótula, hoje é a patela, aqui ó, do lado direito, tá? É aquele osso do joelho, tá? Ele é um osso flutuante, ele é preso apenas por ligamentos, tá, gente? Agora, interessante também é, no caso, os ossos sesamoides do pé. Aí você assim, como assim, professora? Veja bem. O que acontece, né? Esse chamado osso sesamoide. Eles formam no interior dos tendões e suportam grandes atritos. Aí, lembrando no caso, que existem dois pequenos ossos sesamoides, tá? Que funcionam como um ponto de apoio para os pés, para ocasionar o equilíbrio, né? Agora, por que sesamoide, professora? São sesamoide interessante que a palavra sesamoide significa porque eles lembram grãozinhos. Estão vendo aqui? Olha só, o sesamoide aonde? Olha aqui, ó, o desenho, onde é que tá? Parece um ossinho pequenininho, duas bolinhas, dois grãozinhos. E por isso vem o seu nome, porque a forma deles lembra uma semente do sésamo, ou conhecido mais popularmente como gergelim. Já comeram aquele pão com gergelim, aquele hambúrguer, que é uma delícia, gente? Então, aquela sementinha pequenininha, exatamente, esse osso sesamoide. Engraçado, né? Bom, aí sim vamos falar na divisão do esqueleto. Como assim, gente? Bom, esse esqueleto, na verdade, ele é dividido em axial e apendicular. O que eu quero dizer quando eu falo em axial? É justamente aqueles ossos que formam a base. E cadê os braços? Cadê as pernas? Exatamente. Ele só está mostrando, no caso, o eixo principal. É o tronco, a cabeça e o tronco. E quem é que faz parte desse axial? Veja bem, esse axial, ele está justamente, são aqueles ossos, né, formados para quê? Para proteção da cabeça, caixa craniana. Ela está guardando quem? Todo o encéfalo. E aí o tronco, esse tronco, ele tá, veja bem, lá nas vértebras, na coluna vertebral, ele tá protegendo quem? Justamente, no caso, os nervos, tá? Raquidianos, então, nossa medula óssea. E, no caso, a caixa craniana, que é essa conjunto formado pelas costelas, o osso externo, que é esse no meio aqui, ó, que liga as costelas, estão formando o quê? Uma caixa para proteger órgãos vitais, como os pulmões, o coração, né? E entre outros. Então, peraí, o esqueleto axial, ele é formado pela cabeça e o tronco, ou seja, apenas o eixo, tá? Para quê? Ele funciona para justamente proteção. Agora, olha a diferença do esqueleto apendicular. Observe que o apendicular, ele está pintado de azul. Aí você observa quem, gente? Você observa os braços, estão vendo? A cintura escapular, que é a escápula, estão vendo? Ó,
Ele é formado, né, pelos membros superiores, que envolve os braços, e os ossos que estão ligados para juntar, formar o ombro, tá? Que é a escápula, tá? E aí, observem no caso, né, o que acontece? E os membros inferiores. Quem são esses membros inferiores? Ó, nós estamos falando justamente das pernas, né? Estamos falando da cintura escapular, que é, no caso, nós temos a clavícula lá em cima, e escápula para formar os ombros, e a cintura pélvica para formar os ossos do quadril. Então, quando eu falar esqueleto apendicular, estou falando de braços e os ossos que formam os ombros, né? Que é a clavícula e a escápula. No caso, a clavícula aqui, ó, e a escápula. Agora, quando estou falando, no caso, os ossos do quadril e as pernas. Por quê, gente? Porque o esqueleto apendicular, a função dele é permitir os movimentos. Enquanto o axial ele envolve a proteção de órgãos vitais, o esqueleto apendicular ele está realizado para os movimentos. Então, agora nós vamos fechar com exercícios, tá? Lembrando aí que no caso nós temos esses exercícios, observem as páginas, os números, o que é para ser feito no livro e os demais no caderno, tá? Tudo organizado, tá bom? Que quando nós retornarmos, eu darei visto nos cadernos, no caderno e no livro, tá bom, meus amores? Até a videoconferência e a gente explica melhor isso aqui.